Olá, meus amados, chegamos a mais um vídeo da série Doutrina IBEG. Quero te fazer um convite antes de mais nada. Se você tem sido abençoado por esse canal e você ainda não se inscreveu, aperta aí o botãozinho vermelho, faça a sua inscrição. Acione também o sininho para que você receba as notificações cada vez que entrarmos ao vivo nas nossas transmissões online ou cada vez que nós então subirmos um vídeo para a plataforma. Você será notificado e não perderá as bênçãos. Então faça aí a sua inscrição, tá bom? Esse é o pedido que a gente faz para você. Rapidinho você aperta aí o botãozinho vermelho e também o sininho das notificações. Muito bem, nessa série Doutrina IBEG já passamos por Bibliologia e agora estamos na Teologia, onde examinamos a teologia própria de Deus. E no vídeo passado vimos com relação à sua revelação. As três formas: Deus se revelou pela criação, Deus se revelou por seu Filho e Deus se revelou por sua palavra. Então tudo que hoje nós podemos saber acerca de Deus, nós sabemos através da sua palavra. Através dessa palavra nós crescemos na graça e no conhecimento de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. Então vimos também que Deus é uma pessoa e como pessoa é dotado de intelecto, sensibilidade. Vimos que Deus é autoexistente, eterno, soberano e terminamos com aquela declaração maravilhosa, definição de Deus do teólogo Langston, quando diz que Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige tudo. Nesse vídeo nós examinaremos os atributos de Deus. São as qualidades naturais ou pessoais de Deus, e por essas características pessoais e incomunicáveis que tornam Deus, Deus. São aquelas qualidades que Deus não divide, não compartilha com ninguém, que são as qualidades próprias de Deus, tá bom? Então, por esses atributos naturais, pessoais ou incomunicáveis, o primeiro deles é a sua onisciência. Por onisciência, nós definimos que Deus é aquele que sabe todas as coisas. Em Isaías 46, 9 e 10, o profeta diz: Eu sou Deus e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Deus tem o conhecimento prévio de todas as coisas. Isso é o que nós chamamos da pré-ciência de Deus, onde Ele sabe tudo sobre as coisas futuras, mas nada também do que se passou foge à atenção e ao conhecimento de Deus. Portanto, Ele é onisciente, sabe todas as coisas. Nós também encaramos como um atributo natural, pessoal ou incomunicável de Deus a sua onipotência, ou seja, Ele é dotado, Ele possui todo o poder. Vale ressaltar que Ele pode fazer tudo o que desejar. Não há impossíveis para Deus, desde que seja em harmonia com sua natureza. Então, algumas pessoas às vezes questionam dizendo: se Deus pode todas as coisas, Ele pode também pecar. Ele pode todas as coisas que não ferem a sua natureza. Portanto, Deus jamais pecaria. Então, se há algo que Deus não pode fazer, nós poderíamos dizer então que Ele não pode pecar. Veja o que nos diz em Apocalipse 19:6. Aleluia! Pois já o Senhor Todo-Poderoso reina. Quando Deus se apresenta a Abraão, se apresenta como sendo Deus Todo-Poderoso. Quando Deus se apresenta a Moisés, de igual forma. Então não temos dúvidas, segundo o que Deus descreve acerca de si mesmo na sua palavra, que Deus não somente é onisciente, mas também é onipotente. Mas também vemos a terceira característica dentro desses onis de Deus, que é a sua onipresença. Ele está em todo o lugar. Agora, não confundir com um panteísmo, que afirma que Deus está em tudo, que tudo é Deus. Não, Ele está presente em todos os lugares. Isso está muito ligado com a sua onisciência. Nada foge dos olhares de Deus e do seu conhecimento. Portanto, Ele está presente em todo lugar. Agora, há um certo conforto na onipresença de Deus, porque quando olhamos, por exemplo, para a sua transcendência, que é o fato que Deus é tão supremo, que Ele se torna praticamente inatingível por nós,
a onipresença o traz para perto de nós. Não somente Deus é transcendente, mas Ele também se torna imanente, Ele está próximo de cada um de nós. Em Atos 17, 27 diz: ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Mas também Jeremias 23, 23 diz: porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Então Deus está presente em todos os lugares. A sua onipresença garante que Ele é transcendente, está elevado acima de nós, mas ao mesmo tempo se torna imanente, bem próximo de nós. Também como um atributo incomunicável de Deus está a sua imutabilidade. Ou seja, Deus não muda e não pode ser mudado. Ou seja, Deus não muda na sua essência, Deus não muda nos seus atributos, Deus não muda na sua natureza, Deus não muda na sua consciência, Deus não muda na sua vontade, nem tampouco em seus desígnios e promessas. Ele é imutável. Por isso que quando dizemos que Deus é fiel e que podemos confiar, é porque Ele não muda nas suas promessas. Em Tiago 1,17 está escrito que toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ele não muda, Deus é imutável. Muito bem, então esses são o que nós diríamos os principais atributos de Deus ou qualidades concernentes às suas qualidades naturais, pessoais e incomunicáveis. Agora, Deus, por ser uma pessoa, Ele se comunica conosco. Já vimos no vídeo anterior, nessa sua característica pessoal e relacional. Por isso que Deus também tem atributos que se chamam morais ou comunicáveis de Deus. São aqueles que, quando a palavra de Deus nos diz que Ele nos criou a sua imagem e semelhança, são esses traços do caráter de Deus presentes na sua criação, presentes no ser humano. Então, o que nós entendemos? Quais são esses atributos morais ou comunicáveis de Deus? Primeiro, a sua santidade, onde nós assumimos que Deus é absolutamente separado da iniquidade moral e do pecado. Mas ao mesmo tempo que Ele é santo, Ele diz que nós também podemos ser santos. Deus nos dota da capacidade de podermos, através, é claro, da habitação do Seu Santo Espírito em nós, lutarmos também por uma vida de santidade. Mas é claro, quando olhamos em 1 João 5, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Outra característica comunicável de Deus relativa à sua moral é a sua justiça. Atos 17:31 diz que Ele tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. A justiça dos homens é falha, a justiça dos homens se equivoca, mas a justiça de Deus não. Mas esse resquício de indignação que muitas vezes há dentro do nosso coração, quando presenciamos ou contemplamos um ato de injustiça, é exatamente essa comunicação do caráter de Deus que luta por justiça dentro do nosso coração. Nós também sabemos que Deus é verdade. E em Jeremias 10:10 diz: o Senhor Deus é a verdade. Mas Deus também requer que você e eu lutemos por andarmos na verdade. Tanto que ao conhecermos a verdade nos liberta. E quando andamos em verdade, estamos agradando ao nosso Deus. Mas também a bondade é um atributo comunicável de Deus. Jesus lhes disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Marcos 10:18. Essa bondade de Deus inclui a sua longanimidade, ou seja, a sua paciência, o seu ânimo longo. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo, paciente para conosco. Tende também por salvação a longanimidade de nosso Senhor, que aliada ao seu amor e misericórdia impede de que nós tenhamos sido consumidos até agora.
Sim, amor expresso em 1 João 4,8, quando diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E misericórdia, onde reafirmo o que acabei de dizer para vocês. Em Lamentações 3,22 diz que as misericórdias do Senhor, elas são a causa de não sermos consumidos, e as suas misericórdias não têm fim. Por último, colocamos também a sua graça como sendo uma qualidade moral de Deus e comunicável a nós. Em Efésios 4,7 está escrito que a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. É pela graça que nós somos salvos, e essa graça que deve também transbordar em nossos corações, uns para com os outros. Que Deus te abençoe, que Ele, com a sua graça, te abençoe, em nome de Jesus. Não percam o próximo vídeo da série Doutrina IBEG.